Botian, de Natsume Soseki. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. 5. O camisa vermelha me convidou a ir pescar. A voz dele é tão afável que chega a ser incômoda. Difícil distinguir se é a de um homem ou a de uma mulher. Homens devem falar com masculinidade, em particular aqueles formados por universidades. Se até eu, graduado por uma escola de física, tenho uma voz viril, era vergonhoso para ele, um bacharel em letras, falar de jeito semelhante. Dei-lhe uma resposta evasiva, mas ele replicou perguntando sem cortesia se eu alguma vez já pescara. Declarei-lhe que raramente o fazia, mas quando criança pegara 3 caráceos no viveiro de peixes para pesca de Koumei, e no festival de Bichamon, em Kagurazaka, pescara uma carpa de uns 25 centímetros. Porém, quando estava todo feliz com a minha façanha, ele acabou caindo de volta na água, algo que lamento até hoje. Ao ouvir isso, o camisa vermelha projetou o queixo para a frente e caiu na gargalhada. Ele bem que poderia rir sem aquele tom afetado. Isso significa que você ainda não saboreou os prazeres da pesca. Se desejar, posso iniciá-lo nessa arte. Prontificou-se, muito orgulhoso. E quem disse que eu tinha vontade de aprender? Pescadores e caçadores são todos um bando de desalmados. Apenas seres destituídos de alma podem se alegrar em matar um ser vivo. Obviamente, os peixes e pássaros estariam mais felizes vivos do que mortos, salvo quando sua sobrevivência depende da pesca ou caça. É por extravagância pessoas a quem nada falta afirmarem não conseguir dormir sem matar alguma criatura. Pensava assim, mas me calei ciente de que não conseguiria discutir com meu prolixo interlocutor bacharel em letras. Acreditando erroneamente ter sido capaz de me convencer, ele declarou que cuidaria de imediato da minha iniciação na arte da pesca. Se tiver tempo, que acha de irmos hoje a algum lugar? É um tédio quando somos apenas Yoshikawa e eu. Acompanhe-nos, sugeriu. Yoshikawa é o professor de desenho a quem apelidei de fanfarrão. Ignoro o que lhe vai na cabeça, mas vive enfurnado na casa do camisa vermelha, a quem costuma acompanhar por toda a parte. Não parecem colegas de profissão. Dir-se-ia mestre e vassalo. Aonde quer que o camisa vermelha vá, é certo que o fanfarrão também estará junto, algo que já não me espanta. Porém, por que convidariam um ser insociável como eu para acompanhá-los quando poderiam ir apenas os dois? Certamente me convocaram para poder exibir na prática, com suprema empáfia, o talento como pescadores. Mas não sou do tipo que se deixa impressionar por esse tipo de coisa. Ainda que pescassem 2 ou 3 atuns, em nada me espantaria. Sou também um ser humano e, por mais desajeitado que possa ser, se eu jogar a linha, algum peixe deve morder. Se eu recusasse o convite, o camisa vermelha, de certo, suspeitaria que o motivo não seria meu ódio pela pesca, mas sim minha falta de habilidade. Ponderando assim, respondi que os acompanharia. Terminadas as aulas, retornei para casa. Fiz os preparativos, encontrei-me com o camisa vermelha e o fanfarrão na estação e nos dirigimos para o litoral. Um barqueiro remava o barco longo e estreito, de um tipo que eu jamais vira nas proximidades de Tóquio. Durante algum tempo percorri com os olhos o interior do barco, mas não vi nenhuma vara de pesca. Perguntei ao fanfarrão como se poderia pescar sem varas e o que eles pretendiam fazer. E ele me respondeu, afagando o próprio queixo com o ar de profissional, que em pesca no alto mar não se usam varas, apenas linhas. Para ser espezinhado dessa forma, teria sido melhor eu ficar de bico fechado. Embora o barqueiro remasse muito lentamente, sua experiência era invejável, pois ao voltar a cabeça via a costa diminuta, à distância. A extremidade pontiaguda como uma agulha do pagode de 5 andares do templo Kohaku se projetava acima do bosque. Mais além via-se a ilha de Aoshima, a flutuar no oceano. Dizem que é uma ilha deserta. Olhando bem, tem apenas rochas e pinheiros. De fato,
Ninguém poderia viver em uma ilha com somente rochas e pinheiros. O camisa vermelha não se cansava de repetir sobre a beleza da paisagem. O fanfarrão concordou, admirado, que era absolutamente deslumbrante. Ignoro se era de fato, mas com certeza a sensação era agradável. Era um bálsamo estar em um amplo oceano, sentindo soprar a brisa marinha. Sentia fome. Olhe aquele pinheiro e seu tronco ereto, com a copa aberta como uma sombrinha, bem ao estilo de uma pintura de Turner. O camisa vermelha afirmou, ao que o fanfarrão revidou com ar de profundo conhecedor. Um Turner sem tirar nem pôr. O que me diz daquelas formas curvilíneas? Turner em sua essência. Desconheço o que seria esse Turner, mas por não se tratar de algo que eu precisasse necessariamente saber, permaneci calado. O barco contornou a ilha pela direita. Não havia ondas. De tão sereno, era difícil acreditar que estávamos em alto mar. O enorme prazer que sentia me fora proporcionado pelo camisa vermelha. Como eu desejaria, se possível, visitar a ilha, perguntei se o barco poderia atracar em um local próximo às rochas. O camisa vermelha se opôs, afirmando não ser algo impossível, porém não havia muitos peixes próximos à costa. Eu me calei. Que acha, vice-diretor, de batizarmos doravante aquela ínsula de Ilha Turner? Fez o fanfarrão a sugestão descabida. É uma ideia assaz interessante. Vamos chamá-la assim a partir de agora. Concordou o camisa vermelha. Seria um transtorno que esse vamos me incluísse. Afinal, para mim, o nome Aoshima era mais do que suficiente. Que me diz de colocarmos a Madonna de Rafael sobre aquele rochedo? Seria tema para uma ótima pintura. Voltou a sugerir o fanfarrão. O camisa vermelha soltou uma gargalhada assustadora. Vamos parar de falar em Madonna. Ha, ha, ha. Foi a vez de o fanfarrão reagir, dizendo: Qual é o problema? Não há ninguém por perto. E, após olhar um instante para mim, virou de propósito o rosto para o lado, sorrindo com desdém. Fui tomado de certo mal-estar. Não era da minha conta se colocassem naquele local uma Madonna, uma matrona ou uma bela dona. Porém, me indignava o fato de eles parecerem não se importarem dizer algo desconhecido na frente de alguém, mesmo que a pessoa os ouvisse. Uma atitude vulgar. Mesmo assim, ele se ufanava de ser um filho de Edo. Imaginei que Madonna deveria ser o apelido de alguma gueixa favorita do camisa vermelha. Não me importaria se ele a colocasse sob um pinheiro da ilha deserta para contemplá-la, e também era para mim indiferente se o fanfarrão pintasse uma tela a óleo da paisagem e a exibisse em alguma exposição. Aqui é um bom lugar, anunciou o barqueiro, parando de remar e lançando a âncora na água. Quando o camisa vermelha lhe perguntou a profundidade, o barqueiro informou ser de uns 10 metros. Em um local tão profundo, deve ser difícil pegar pargos, comentou o camisa vermelha, enquanto lançava a linha no mar. Aparentemente o chefão tem a audácia de pescar pargos. Com sua habilidade, vice-diretor, e a calmaria reinante, certamente conseguiria. Elogiou o fanfarrão, atirando ele também a linha ao mar. Antes disso, pendurara na linha apenas um chumbo servindo de peso, sem flutuador. Pescar sem flutuador é como tomar a temperatura sem termômetro. Ponderava que eu jamais seria capaz, quando eles me dissessem para fazê-lo e me perguntaram se eu tinha linha. Disse que linha é o que não faltava, mas não havia flutuadores. Somente amadores não conseguem pescar sem flutuadores, retorquiu ele. Quando o fio chega ao fundo da água, você controla com o dedo indicador a vibração da linha na borda do barco, e quando o peixe morde, você sente logo na mão. Opa, um mordeu. O camisa vermelha subitamente começou a recolher a linha, mas, apesar de se ter a impressão de que algum peixe havia mordido, na realidade fora alarme falso.
Apenas a isca desaparecera. Bem feito para ele. Vice-diretor, que grande lástima! Esse era sem dúvida um peixão. Se mesmo você, com toda sua habilidade, deixou-o escapar, é sinal de que hoje não devemos descuidar. Porém, não faz diferença ter escapado. Ainda é melhor do que pessoas que só ficam olhando para um flutuador. É como não poder andar numa bicicleta porque ela não tem freios. O fanfarrão falava apenas coisas estranhas. Senti vontade de lhe aplicar um soco. Sou um ser humano. E o vice-diretor não alugou o mar para si. O oceano é muito amplo. Acreditando que um bonito pudesse se sentir na obrigação de se deixar prender no meu anzol, lancei o chumbo e a linha ao mar, controlando-os com a ponta dos dedos na medida que eu julgava conveniente. Após algum tempo, algo começou a fazer estremecer minha linha. Pensei comigo, deve ser um peixe. Se não fosse algo vivo, a linha não tremelicaria daquele jeito. Puxei-a com força, certo de ter conseguido pegar algo. Opa, parece que fisgou um. Está deixando os da velha guarda para trás. Enquanto o fanfarrão caçoava de mim, puxei a maior parte da linha, deixando apenas cerca de 1,5 metros mergulhado na água. Olhando da borda do barco, um peixe listrado, semelhante a um vermelho, flutuava para um lado e para o outro, pululando na superfície da água ao puxá-lo mais um pouco. Que divertido! Quando eu o puxei de dentro da água, agitou-se de modo que meu rosto ficou completamente molhado da água marinha. Quando finalmente consegui pegá-lo, era impossível remover o anzol. A mão com que o tocara estava pegajosa, uma sensação muito desagradável. Com dificuldade, agitei a linha e, batendo com ele na parte central do barco, logo acabou morrendo. O camisa vermelha e o fanfarrão me olhavam espantados. Lavei com vigor as mãos dentro da água do mar. Depois as levei até a ponta do nariz. Ainda ressentiam o cheiro nauseabundo do peixe. Estava farto. Por mais que fisgasse um peixe, não desejava segurá-lo. Por sua vez, o peixe também não desejava ser segurado. Apressadamente tratei de enrolar a linha. Uma façanha para uma primeira tentativa, mas não passa de um goruki, disse com insolência o fanfarrão. Goruki soa como o Gorky, o escritor russo. Gracejou camisa vermelha. Tem razão. É como o Gorky. Apressou-se em concordar o fanfarrão. Gorky é o escritor russo, Maruki é fotógrafo em Chiba, e os arrozais são a fonte da vida. Péssimo hábito do camisa vermelha. Fala com todos usando nomes de pessoas estrangeiras. Cada qual tem sua especialidade. Um professor de matemática como eu não é capaz de distinguir entre um gorki e um puxador de rickshaw. Eles deveriam ter mais consideração. Se querem mesmo falar, deveriam se referir à autobiografia de Benjamin Franklin ou seu Pushing to the Front. Por vezes, o camisa vermelha trazia para a escola uma revista de capa vermelha chamada Literatura Imperial e a lia com avidez. Segundo o porco-espinho, aparentemente provinham dela todas as palavras estrangeiras usadas pelo camisa vermelha. Logo, a revista também era cúmplice. Depois disso, o camisa vermelha e o fanfarrão pescaram diligentemente, e em apenas 1 hora os dois fisgaram uns 15 peixes. O engraçado na história é que todos os peixes eram gorukis, nem um pargo, por mais que desejassem. Hoje é dia da literatura russa. Se com sua destreza só consegue fisgar gorukis, o jeito é me contentar também com eles, comentou o camisa vermelha com o fanfarrão. É óbvio, revidou este. Segundo o barqueiro me explicou, gorukis eram pequenos peixes com muitas espinhas, inadequados para o consumo. Podiam, no entanto, ser usados como fertilizante. O camisa vermelha e o fanfarrão estavam, portanto, pescando adubo. Coitados. De minha parte, contentava-me por ter pescado apenas um e me deitei de costas no fundo do barco,
contemplando durante certo tempo o céu azul. Era muito mais elegante do que pescar. A certa altura, os dois começaram a conversar em voz baixa. Eu não ouvia direito e tampouco fazia questão. Pensava em Kiyo enquanto contemplava o céu. Tivesse eu dinheiro, seria maravilhoso trazê-la até aqui para apreciar este lindo lugar. Por mais deslumbrante que seja a paisagem, é uma chatice na companhia de tipos como o fanfarrão. Kiyo é uma senhora idosa e toda enrugada e, no entanto, não me sinto constrangido em levá-la seja lá onde for. Ao contrário, não desejo me aproximar de tipos como o fanfarrão. Seja em um veículo, a cavalo, em um barco, ou mesmo no prédio Rionkaku de 12 andares em Asakusa. Se eu fosse o vice-diretor e o camisa vermelha estivesse na minha posição, certamente ele me bajularia e guardaria seu sarcasmo para o fanfarrão. Dizem que os filhos de Edo são frívolos, mas se um tipo como o fanfarrão percorrer o campo repetindo ser um filho de Edo, sem dúvida os camponeses tomariam todos os nascidos em Tóquio por pessoas frívolas e imaginariam que a frivolidade lhes é uma característica peculiar. Enquanto eu ponderava, os dois começaram a rir baixinho. No meio das risadas diziam algo que, entrecortado, eu não conseguia captar por completo. Mesmo? É um pouco, mas eu garanto, como ele não sabia, é culpado, inacreditável. Os gafanhotos. É verdade, sim. Eu não prestei atenção nas outras palavras, mas quando ouvi o fanfarrão pronunciar gafanhotos, instintivamente agucei meus sentidos. Sabe-se lá o motivo, ele enfatizava apenas a palavra gafanhoto, para que ela adentrasse de forma clara em meus ouvidos, e intencionalmente deixava o restante impreciso. Eu ouvia sem me mexer. E de novo, rota, provavelmente, tempurar, ha ha ha, incitou, também bolinhos de arroz? As palavras saíam assim entrecortadas, mas depreendi pelos gafanhotos, tempurá e bolinhos de arroz que eles certamente fofocavam sobre mim. Se quisessem conversar, que o fizessem em voz mais alta, mas se a intenção era mexericar, não deveriam ter me convidado. Que sujeitos desagradáveis! Gafanhotos ou arrotos, que importa se eu não cometi nenhum erro? O diretor se incumbira de resolver ele mesmo a questão. E de minha parte apenas espero, em deferência à posição do texugo. As críticas do fanfarrão eram desnecessárias. Ele faria melhor se não se metesse onde não era chamado e fosse cuidar da vida dele. Cedo ou tarde eu mesmo resolveria os assuntos que a mim se referiam. E isso não me preocupava. Mas me angustiavam as palavras, e de novo rota, e incitou. Significaria que Rota me incitara de forma a intensificar o tumulto. Ou Rota incitou os alunos, procurando com isso me espezinhar? Fiquei desnorteado. Enquanto contemplava o céu de anil, os raios solares aos poucos enfraqueceram, e um vento ligeiro frio começou a soprar. Nuvens semelhantes à fumaça de incenso se estenderam pacificamente pelo fundo do céu límpido, e quando menos se esperava penetraram ainda mais fundo até formar uma névoa fina. Vamos voltar? Sugeriu de supetão o camisa vermelha. Sim, já está na hora. Esta noite você se encontra com sua Madonna? Indagou o fanfarrão. Não diga tolices. Podem entender errado. Replicou o camisa vermelha, aprumando-se um pouco depois de se manter recostado à borda do barco. Ha, ha, ha! Não há problema, mesmo que nos ouçam. No momento em que o fanfarrão disse isso, virando-se em minha direção, lancei um olhar sério, de olhos bem abertos, direcionado ao topo de sua cabeça. Como que ofuscado, ele recuou, deu de ombros e, coçando a cabeça, exclamou: Oh, eu me rendo! Que insolente! O barco retornava ao litoral pelo mar tranquilo.
Você não parece gostar muito de pesca, estou errado? Perguntou Camisa Vermelha. É, prefiro me deitar e admirar o céu. Respondi. Atirei com força ao mar a guimba de meu cigarro, que após emitir um chiado desapareceu para reaparecer flutuando sobre as ondas repartidas a cada remada. Desde a sua chegada, os estudantes estão muito contentes. Espero que você se esforce. Alternou ele para um assunto sem nenhuma relação com a pesca. Não parecem tão alegres assim. Revidei. Não, não é bajulação minha. Eles estão muito felizes. Não é mesmo, Yoshikawa? Indagou Camisa Vermelha. Não é alegria, é uma grande agitação, comentou o fanfarrão sorrindo com sarcasmo. É incrível como eu me irrito com cada coisa que esse sujeito fala. Mas, se você não tomar cuidado, corre riscos, advertiu Camisa Vermelha. Riscos sempre se correm, e estou ciente deles. A bem da verdade, eu estava decidido a pedir demissão ou a forçar cada pensionista a pedir desculpas. Repliquei. Falando desse jeito fica difícil ajudá-lo, mas na realidade, como vice-diretor, estou apenas dizendo o que considero melhor para você. Não entenda errado. Prosseguiu ele. O vice-diretor simpatiza com você. Embora eu não tenha tanto poder, somos conterrâneos, filhos de Edo, e devemos nos ajudar mutuamente. Farei o que estiver ao meu alcance para que você permaneça por muito tempo na escola. Prontificou-se o fanfarrão com bastante generosidade. Preferiria morrer enforcado a depender da ajuda dele. Os alunos o receberam de braços abertos, apesar das várias circunstâncias envolvidas. Você deve estar furioso, mas procure ser paciente e tenha perseverança. Esteja certo de que eu jamais faria algo que o prejudicasse. Que várias circunstâncias seriam essas? É um pouco complicado, mas com o tempo você entenderá. Ainda que eu não fale, você compreenderá naturalmente. Não é, Yoshikawa? Sim, é de fato complicado. É difícil entender de um dia para o outro, mas não entrando em detalhes, você compreenderá naturalmente. O fanfarrão repetia de modo idêntico as palavras do Camisa Vermelha. Se as circunstâncias causam contrariedade, não me darei ao trabalho de saber quais seriam. E se pergunto é apenas porque você tocou no assunto. Você tem razão. Deixar inconcluso o que comecei a falar é irresponsabilidade de minha parte. Vou lhe dizer apenas o seguinte: perdoe-me a sinceridade, mas você acabou de se formar e esta é sua primeira experiência como professor. As escolas têm muitas circunstâncias com as quais a franqueza de um jovem recém-formado não condiz. Se a minha franqueza não é condizente, o que seria então? Veja bem, é justamente essa ousadia nas palavras que demonstra sua falta de experiência. É evidente que me falta experiência, conforme escrevi no meu currículo. Tenho 23 anos e 4 meses de idade. Bem, isso dá motivos a quem menos se espera de se aproveitar de você. Agindo com honestidade, não há motivos para temer que alguém possa tirar vantagem de mim. Logicamente, não há o que temer, mas mesmo assim podem acabar abusando de você. Tome cuidado, porque seu predecessor acabou sucumbindo dessa forma. Percebi que o fanfarrão se mantinha todo o tempo quieto e, ao me virar em sua direção, eu o vi na polpa conversando com o barqueiro sobre pesca. Sua ausência tornou a conversa mais profícua. Quem fez isso com meu predecessor? Não posso revelar porque, se eu apontar um culpado, isso atentaria contra a honra dessa pessoa. Ademais, não quero ser chamado de leviano por acusar alguém sem provas concretas. De qualquer forma, uma vez que você veio para cá, um fracasso seu aqui faria perder o sentido de tê-lo chamado, por isso tome cuidado. Mais cuidado do que tenho agora é impossível. Não fazer nada de errado não é o suficiente? O Camisa Vermelha gargalhou. Não me lembro de ter dito nada que pudesse provocar seu riso. Confio firmemente ter sempre agido de forma correta,
até este exato momento. Pensando bem, a maioria dos seres humanos parece encorajar as pessoas a cometerem maldades. Parecem crer que, se não agirem com vilania, lhes será impossível obter êxito na sociedade. Quando por vezes veem alguém sincero e puro, eles o criticam e humilham, chamando-o de garotinho mimado ou botão. Por isso, é melhor que professores de ética de escolas primárias ou ginasiais parem de ensinar os alunos a não mentir e ser sinceros. Mais valeria, tanto para a sociedade como para os indivíduos, que os professores resolutamente ensinassem na escola a arte de mentir, técnicas de desconfiança ou métodos de ludibriar as pessoas. O camisa vermelha gargalhara devido à minha inocência. Que se pode fazer em um mundo onde a pureza e a franqueza são motivo de escárnio? Nessas horas, Kyo jamais riria. Ela demonstraria interesse e me ouviria. Kyo é muito superior ao camisa vermelha. Logicamente, é ótimo que você não cometa nenhuma vilania, mas mesmo não fazendo nada de errado, você acabará sofrendo com a maldade alheia se não souber discerni-la. Por mais generosas ou simples que as pessoas possam parecer, ou que o acolham com carinho em seu lugar, é preciso estar sempre com o pé atrás. Esfriou bastante. Já estamos no outono e uma névoa em sépia se estende na direção da praia. Que linda vista! Ei, Yoshikawa, que acha da paisagem da praia? Chamou ele o fanfarrão, inquirindo em voz alta. Realmente é uma beleza rara. Gostaria de reproduzi-la em uma pintura se tivesse tempo para isso, mas é uma lástima ter de abandoná-la assim, afirmou o fanfarrão. Uma luz se acendeu no andar superior do albergue Minatoya e, no momento em que se ouviu o apito agudo do trem, nossa barca cravou com força a proa na areia da praia e se imobilizou. Os senhores voltaram cedo. De pé, na praia, a dona do albergue cumprimentou o camisa vermelha. Soltando finalmente um brado, pulei por cima da borda do barco para a praia.